Hoje mesmo acabamos aqui de ter duas, né, boas reflexões, né, para nos ajudar a pensar sobre saúde. E a minha contribuição aqui é mais humilde, né? Eu tenho trazer para vocês, né, alguns primeiros resultados, né, dessa pesquisa que eu estou coordenando, Região em Redes, né, desse mesmo edital, né, o edital é de 2013, né? Essa pesquisa se inicia em 2014. Temos 2 anos brabos aí, né, de implementação da pesquisa, 14 e 15. Começamos o campo, está aqui o Gadelha, foi ele que iniciou esse edital, ainda secretário de Ciência e Tecnologia. E iniciamos, então, o campo da pesquisa em 2015. Né? Terminamos agora, né, em junho de 2016, né, um ano de preparação dos instrumentos, construção dos instrumentos, um ano de campo, né, um campo longo, né, percorremos o Brasil inteiro com esse campo, e agora começamos a etapa de analisar os dados. Né? E eu gostaria muito de trazer belos dados aqui, né, do processo de regionalização. Infelizmente, esses dados, né, eles não são tão promissores, né, justamente por essa dificuldade. Né? Eu acho que essa fala inicial do Gastão que mostra essa grande dificuldade, que nós temos aí 2 grandes sistemas, o sistema para atenção primária, né, ainda sob comando municipal, e um sistema de média e alta complexidade, que é administrado, entre aspas, pelos estados federativos, mas, na verdade, ele está na mão de organizações, as OS, né, as Organizações Sociais de Saúde, né, e uma dificuldade muito grande do espaço regional, né, esse fórum intergovernamental que foi criado, né, já há algum tempo, desde o Pacto da Saúde, né, renovado na 7508, que são as comissões intergestores regionais, a grande dificuldade delas regularem e integrarem esses diferentes processos num determinado território. Essa dificuldade é uma dificuldade muito grande, é uma dificuldade que eu acho que ela tem que ser repensada de uma forma bastante radical. Né? Eu acho que né, o algoritmo do SUS ele tá exausto. Nós temos que pensar em outro algoritmo. Né? A questão central é essa. Né? E, principalmente, quando você anda, né, pelas regiões hoje, né, você tem uma série de coisas que foram ultrapassadas, inclusive, tecnologicamente. Foi a tecnologia que ultrapassou as redes sociais. A gente analisa muito as redes sociais, o seu impacto, né, na vida das pessoas, o seu impacto nas eleições, o seu impacto na política, mas a gente esquece de perceber isso para dentro das próprias instituições. Eu dou 2 exemplos. Bom, eu tenho que seguir, né? Eu me entusiasmei, eu vou seguir o PowerPoint. Depois eu falo sobre isso. Bom, então, o que nós tínhamos, né, como missão analisar, né, os processos de organização, coordenação e gestão nas regiões e redes. Né? E, para isso, né, nós nos subdividimos em várias dimensões. Né? E essas dimensões, eu já vou colocar ela de forma mais... Né, nós nos colocamos, nós nos organizamos dentro dessas dimensões, e com uma rede de pesquisadores muito grande. Quer dizer, é humanamente possível pensar hoje essas pesquisas que têm que mudar o algoritmo do SUS, pensar em formulações novas. Né? É impossível você fazer isso com pequenos grupos, né? Porque nós também nos fragmentamos nesses anos todos. Né? Você tem instituições que têm pesquisadores muito fortes em determinadas áreas, e é da união disso que a gente pode ter uma visão conjunta. Então, essa pleiade aqui de instituições participaram desse projeto, e, principalmente, do campo. Né? O campo é uma coisa que dificilmente você pode fazer sozinho. Por quê? Porque são as pessoas que conhecem muito mais as instituições, os profissionais, os locais, do que nós mesmos. Então, impossível pensar esse campo
sem a ajuda, por exemplo, do IMIP e da Saúde Coletiva da Bahia, no campo de Petrolina e Juazeiro, o campo de Manaus, bom, Manaus e em torno, né, em torno de Manaus e Alto do Rio Negro, né, é uma região só, mas ela é repartida pelo próprio Rio Negro, né, e ela é de uma complexidade imensa, então é impossível fazer isso sem o apoio Fiocruz Manaus. A mesma coisa a Baixada Cuiabana, né, sem o Instituto de Saúde Coletiva da Federal do Mato Grosso. E essas duas regiões, que elas são uma região, mas vocês vejam pelo próprio nome, né, se chama Carbonífera e Costa Doce. Por quê? Carbonífera está lá na zona do carvão, do Rio Grande do Sul, e Costa Doce é aqueles municípios que ficam na Lagoa dos Patos, de frente para a Lagoa, por isso Costa Doce. Então, só pelo nome você vê que são duas regiões completamente diferentes, mas, dentro do PDR do Estado, foram estruturadas como uma região só, sem o apoio da Federal do Rio Grande do Sul. Nós fizemos estratégias de divulgação, né, e isso eu, hoje, né, creio que foi bastante acertado, né, que é de não esperar, né, relatórios, resultados, etc., tal, para criar essa rede, né, de socializar essas informações e abrir essa discussão. Então, desde o início, nossa preocupação foi de nos manter muito atenta com essa interlocução com gestores, interlocução com profissionais, com estudantes, etc., tal. Então, fizemos o site da pesquisa, né, e temos também o Facebook, e, imediatamente, né, todo o trabalho, soltar notas técnicas, né? Temos hoje 12 notas técnicas, estamos com 4 notas técnicas prontas para soltar agora, em janeiro e fevereiro, né? E elas acompanham, de certa forma, a evolução do projeto de pesquisa. A gente começa com a primeira nota técnica, que é quanto o Brasil mudou, observações a partir das regiões de saúde, em 2000 e 2014, e, no entanto, essa nota técnica hoje já é um artigo que não é 2000 e 2014, já é 2000 e 2016. Essa metodologia para dividir as regiões de saúde brasileiras, segundo alguns indicadores, a gente fez uma evolução no tempo. Começamos em 2000, fizemos em 2012, fizemos em 2014 e agora é 2000. Ela foi importantíssima, inclusive, para a escolha das 5 regiões do campo. Nós começamos a trabalhar com 17 regiões, escolhemos 17 regiões, segundo vários critérios, que eu já vou mostrar para vocês. Mas o campo mesmo, né, dado que é um campo muito trabalhoso, né, são quase 25 pesquisadores em cada campo, de diferentes instituições, né, que saem de diferentes municípios e estados brasileiros, você tem que ficar um tempo, né, dentro dessa região, porque são muitas as entrevistas que têm que ser feitas, né? São entrevistas com gestores de diferentes níveis, prestadores, etc., tal. Então, essa tipologia ela foi evoluindo, né? Ela foi feita, ela inicia com essa nota técnica, mas hoje já é um artigo aceito para sair na revista, o número temático de Ciência e Saúde Coletiva sobre regionalização. E passa por vários temas, né? Vários temas e hipóteses que vimos trabalhando, né? O segundo, da movimentação médica, né? A gente tinha uma hipótese muito grande de que a movimentação ela atingia todas as regiões, né? Mas atingia de diferentes formas, né? E a gente queria entender um pouco dessa circularidade desse profissional. Bom, trabalhamos com os dados secundários, né, e, no campo, entrevistas qualitativas para saber o motivo da circularidade, quais são as razões, né, dessa alta circularidade e quem organiza essa alta circularidade. A segunda pergunta é muito importante, quem organiza essa alta circularidade. Então, essa segunda nota, eu só vou dar alguns exemplos aqui, vou dar a nota da Calu, né, quem governa e como se governam as redes de atenção, que é um momento da pesquisa de revisão bibliográfica mesmo, né? Foi um momento de fazer essa revisão para apoiar as premissas, as hipóteses, etc. Tal. A equipe da atenção primária, que trabalhou com a gente, é uma equipe muito forte aqui na ENSP, né? Está aqui Maria Helena, Márcia, Lígia Giovanella, né? Essa equipe ela teve, durante todo o processo de construção do instrumento,
né, que eu já vou mostrar para vocês, e no campo também, né? Em todo o campo, a dimensão atenção primária teve presente, né, na figura de diferentes pesquisadores, mas sempre ali presente. Via Cava, que está aqui, né, foi outra dimensão, né, da oferta, né, e que permitiu que o PROADES, né, o projeto que ele coordenou aqui, pudesse ser regionalizado, os dados regionalizados, e, a partir daí, saiu uma nota técnica e um artigo, né, no Caderno de Saúde Pública, né, já mostrando que nós temos coisas muito complicadas, né, quando você olha para a região, né, que, geralmente, desempenho, certo? E tipologia regional, e agora eu trouxe um novo indicador, que é o indicador de regionalização, eles não caminham juntos, né? Se eles não caminham juntos, é porque tem outros fatores, né, interferindo nesse processo de forma muito forte. Então, qual é a nossa tarefa? É identificar esses fatores. Então, um dos fatores, certamente, são as histórias sanitárias, as histórias da política de saúde em cada uma dessas regiões. A outra apoiando aqui o Eduardo, é aquela rede. Aquela rede, se a gente fizesse aquela rede para as diferentes gestões de saúde, nós temos gestões muito mais próximas de mercado e gestões muito mais distantes de mercado. Então, isso tudo vai fazendo com que as nossas premissas de que desempenho, olha, quando diz assim, caminho da universalização, né? Não necessariamente. Tem água aí? Deixa eu pegar uma água, minha boca fica seca no rio. Não necessariamente. Então, vamos lá. Bom, as estratégias de implementação, então, né, a gente criou essas subdimensões, né, governança, né, a Luciana foi uma das ativistas aí do subdimensão governança, atenção primária, as redes, né, as redes, no caso, nós não trabalhamos com todas as redes, priorizamos uma rede que a gente acha estruturante, que é a rede de urgência e emergência, os fluxos de demanda e estruturação de oferta, recursos humanos, incorporação tecnológica e vigilância à saúde. Bom, nós criamos, né, nesse processo, né, que foram várias oficinas metodológicas, várias reuniões, etc., tal, criamos 4 grandes instrumentos de pesquisa. Um que nós denominamos a dimensão política, né, o que entra aí dentro? Entra a nossa aferição sobre os espaços de atuação e negociação e as decisões e os conflitos que se estabelecem na RAIS. A RAIS é a grande rede assistencial, que é 7508, atenção primária, a rede de urgência e emergência e a vigilância. Os processos e os fluxos decisórios, a condução da política de saúde e a incorporação tecnológica em saúde. Por que a gente colocou a incorporação tecnológica? Por causa do avanço do processo de judicialização. Não há região que você vá onde você não tem uma sala dentro das secretarias voltadas para a organização, regulação, etc., tal, do processo de regionalização. E estrutura é a nossa velha conhecida, capacidade instalada, disponibilidade de recursos humanos, financeiros, como é que se dão as contratações desses próprios recursos humanos, contratação de serviços, se há monitoramento e avaliação, e trabalhamos com alguns traçadores, né? No caso, AVC, e trabalhamos para a vigilância diabetes e tuberculose. Diabetes e tuberculose. Dengue e tuberculose. Para a organização, aí está o coração, né? Aí está a integração, aí é o coração. Eu quero saber se essas redes estão se conformando, se há planejamento territorial para isso, quais os critérios para eu estabelecer essas próprias redes, como eu faço a gestão dessas redes, como que se dá a integração sistêmica no território, porque a região pressupõe o quê? Eu tenho um polo onde eu tenho esse lado do sistema, que é a média, a alta internação, e eu tenho milhões de polinhos, que é onde se dão a atenção primária, os primeiros cuidados, certo? Isso
só se realiza essa integração, só se realiza se eu tiver um transporte sanitário muito efetivo, certo? Essas pessoas têm que se locomover. Como é que elas se locomovem? Então, isso é um dado muito importante, um dado tão importante que nós não tínhamos isso, né? O campo que nos mostrou, né, que este transporte, hoje, um dos objetos centrais das emendas parlamentares é transporte sanitário, compra de vans, ônibus, etc. Tal. E um dos gastos, né, que vem crescendo, né, de forma muito, muito violenta dentro dos municípios é o gasto alocado em transporte sanitário. É uma coisa tão impressionante que nós mesmos, numa entrevista com o secretário municipal, quando ele falou a quantidade de quilômetros rodados, né, dos seus munícipes ali, nós não acreditamos. Ele falou, quer ver? Traz a planilha. Trouxe a planilha, quando nós olhamos, falei, vamos, vocês dão roda ao mundo. Né? E aí toda a complexidade que está em volta disso. Imagina uma pessoa que tem que fazer um tratamento para câncer fora do município, tem que ir desconfortavelmente, só tem 2 horários de ida e volta. Essa história, a população está brava, não está brava à toa, ela está porque realmente ela está, hoje, né, ela está passando por momentos terríveis. Eu acho que um dos momentos mais terríveis são esses vans, esses ônibus que levam as pessoas para o tratamento de câncer fora dos municípios. E a intersetorialidade, né, colocamos como uma questão importante para ver. Então, as categorias dos entrevistados, gestores, prestadores e sociedade, numa escala de atuação municipal, regional, estadual e nacional, e com um recorte temático, que é RUI e AVC. O questionário, então, 3 grandes estruturas, certo? Para esses 3 róis de entrevistados em diferentes no município, no regional. Como escolher esses municípios? Né? Nós escolhemos esses municípios de acordo com uma série de critérios, o critério dessa tipologia que criamos, tinham que cobrir as 5 macro-regiões brasileiras, tinha que descobrir o prestador, né, predominante público, privado ou misto, a hierarquia da complexidade urbana, município, projeto Qualisus Redes, queríamos faixa de fronteira internacional, faixa de fronteira estadual e a presença da Faculdade de Medicina na região. Os municípios escolhidos, então, são em torno de Manaus, né, e Rio Negro, Petrolina e Juazeiro, Peba, né, que a gente pegava o Qualisus, Norte e Sul, Barretos, Carbonífera, Costa Doce, no Rio Grande do Sul, e Baixada Cuiabana, em Mato Grosso. Então, nós tínhamos regiões Norte, regiões Nordeste, regiões Sudeste, regiões Sul e região Centro-Oeste, numa variabilidade muito grande. Né? Variabilidade vai de municípios, né, regiões, né, menor região, com 200, quase 300 mil habitantes, para uma região de 2.200.000, que é em torno de Manaus e Alto de Rio Negro. Né? Realidades muito diversas, né? Dois campos em regiões metropolitanas, né? Manaus e Cuiabá, né? E as regiões, de certa forma, objeto de muitas políticas, projetos e investimentos nos últimos anos. Então, não estamos falando de regiões, né, desassistidas, certo? Tem alguns indicadores ruins, mas não são regiões desassistidas do ponto de vista do olhar governamental. Esse daqui é a tipologia, né, para 2000 e 2016. Eu tenho um carinho muito grande por essa tipologia, né, porque mostra, né, uma mudança, né, de grande envergadura no país. Né? Principalmente, aqui são, né, eu tenho indicadores econômicos e sociais e indicadores de oferta, né, de serviços e complexidade, né, dessa oferta. Né? E, então, mostra, né, na verdade, você tem uma variação muito grande. Né? Ela acompanha, de certa forma, né, o padrão aí de crescimento brasileiro, né, que ele vai para o centro-oeste e empina para o norte, entendeu? Né? E o azulão são os piores. Né? O azulão, né, esse azulão aqui, são os piores. Né?
E este azulão continua, né, nas áreas, né, continua ainda forte aqui no Nordeste, com algumas ilhas aqui, né, de crescimento, né, e principalmente crescimento na oferta, que é isso daqui que nós estamos falando, expansão, né, e uma diversidade, né, muito grande, uma interiorização muito grande aqui na região Sudeste e Sul. Bom, vou passar da tipologia, né? Esse, então, aqui são as 5 regiões selecionadas para o estudo, né? Está lá o entorno de Manaus, ó, tem aqui essa divisão justamente do Alto Rio Negro, né? E aqui eu tenho um município, São Gabriel, né? Que é a fronteira internacional. O Peba aqui, Juazeiro e Petrolina, a Baixada Cuiabana, Barretos, Norte e Sul, e a Carbonífera Costa Doce, no Rio Grande do Sul. Nós queríamos um indicador sintético, que era justamente para eu poder, depois de ter criado o indicador da regionalização, para ver se desempenho e regionalização estão caminhando no mesmo sentido, que é isso já, no início da minha fala, eu disse que uma das nossas constatações é que, realmente, tipologia, desempenho e nós chamamos atributos, indicador de regionalização, eles não caminham necessariamente no mesmo sentido. Esse aqui é o indicador de desempenho, que vai ser utilizado agora para análise, né? São os dados. Esse aqui é a quantidade de pesquisa, nós estamos trabalhando com mais de 1.000 variáveis, né? 59 questões no questionário de política, 74 em estrutura, 80 organização, 23 em intersetorialidade. Os campos tiveram 25, né, total de pesquisadores, 25, 27, 19, 24, 27. Né? Em cada um desses campos foram visitados um rol de municípios. Né? Vou dar só um exemplo. Né? Em Peba, se foi a Petrolina e Juazeiro, mas Casa Nova, Caborbó, Orocó e Remanso. Mesma coisa em torno de Manaus, né? Careiro da Várzea é um município perto de Manaus, né? Só que, como ele fica do outro lado do Rio Negro, você leva 2 dias para chegar nele. Né? E Manaus e São Gabriel da Cachoeira. São Gabriel da Cachoeira é um dos municípios mais visitados, né, por antropólogos, pesquisadores, né, porque você tem lá uma reserva indígena forte. Baixada Cuiabana, né, Várzea Grande é um município do lado, né, grudado hoje em Cuiabá, que divide Várzea Grande de Cuiabá, é uma ponte. No entanto, Várzea Grande, hoje, a dificuldade, né, está perto ali, né, de uma concentração de equipamentos, né, mas tem uma dificuldade imensa de se organizar. O secretário municipal de Várzea Grande, fiz a entrevista com ele, né, e ele me disse assim: a senhora já viu pronto-socorro vacinar? Eu falei, não. Ele falou, pois aqui vacina. Em Várzea Grande, a vacinação está sendo feita hoje no pronto-socorro municipal. Eu vim aqui, minha senhora, né? Ele é um bom quadro da saúde. Ele disse, olha, eu vim aqui porque o prefeito foi afastado, a vice-prefeita entrou, né? E eu me comprometi a ficar aqui até dezembro. E eu tenho que organizar uma coisa, esse pronto-socorro municipal, inaugurar a UPA. Eu faço isso e vou embora. Eu falei, mas o senhor não gosta de Várzea Grande? Gosto. Meu primeiro time de futebol em Mato Grosso é o daqui de Várzea Grande, mas eu saio daqui em dezembro. E ele não vê muita perspectiva, e você veja, está ali, né, é uma ponte que separa Várzea Grande de Cuiabá. Eu, quando começo a falar dessa pesquisa, às vezes eu me entusiasmo e gosto de ficar contando casos. Então, mas eu sei que o tempo aqui... Né? E Costa Doce, no Rio Grande do Sul, Costa Doce e Carbonífera, é uma região, são 2 regiões, na verdade, né? Carbonífero, Carvão e Costa Doce, como eu falei, e ela está grudada em Porto Alegre. Né? Ela está grudada em Porto Alegre, então, essa atração de Porto Alegre, né? Os profissionais estão em Porto Alegre, né? E aí o transporte, né? É uma coisa... E aí um episódio só. Né? Nós, como estávamos com a RUI e com o SAMU, Rede de Urgência e Emergência, né, tinha uma entrevista com eles, né, e perguntávamos, né, e aí, né, como é que faz, dificuldades muito grandes, etc. Tal. Ele disse, não, a gente não põe no SAMU para fazer o transporte, a gente manda eles ir
de táxi, porque ele de táxi, ele acessa qualquer porta de entrada de Porto Alegre. Se ele for pelo SAMU, a porta de entrada é fechada e ele não entra, ele não acessa. Então, hoje, o transporte é táxi, né? Bom, estão aqui os questionários, 221, né? Foram construídas tabelas, né? Eu não vou trazer aqui as tabelas para vocês, nós já fizemos, né, um apanhado, né, do que seria mais importante em cada uma dessas dimensões, né? Nós primeiro construímos isso com um título de atributos, né? Hoje eu já acho que não seria um atributo, seria mais um indicador de regionalização, e a partir dele é possível eu criar quais são os atributos chaves do processo de regionalização. Sem sombra de dúvida, coordenação, integração e regulação seriam esses. Aí eu teria que selecionar dessas perguntas algumas que poderiam me explicar o comportamento desses atributos. Mais ou menos o que foi feito para o PICATE, PCATU, para a atenção primária. Ali eu tenho alguns atributos da atenção primária. E eu posso utilizar esse instrumento em qualquer localidade, em qualquer região, e para profissional, usuário, etc. Tal. Então, o nosso propósito aqui é, a partir, né, da consolidação desses dados, a discussão disso, a gente criar um instrumento tipo PCATU para regionalização, com 15, 20 perguntas, e que dê conta da resposta aos atributos. Então, aqui não seriam propriamente os atributos, eu teria vendo o desempenho dessas 5 regiões em relação à política, estrutura e organização. O PCATU, ele é fácil de fazer isso, porque ele tem uma escala só de respostas, né? Ele é um questionário com uma escala só de respostas. Este questionário nosso, ele tem múltipla escolha, ele tem sim ou não, né? Ele tem uma variedade, né? Tem escala, então ele tem uma variedade muito grande que faz com que a criação dessas tabelas tenha que ser feita quase na mão, não, né? O sistema não dá conta disso, porque eu tenho que criar uma série de parâmetros, entendeu? Para chegar numa escala de 0 a 10, para todas as questões, e uniformizar para tirar isso. Então, foi o que a gente fez, né? E eu já vou para a política. O que nós selecionamos? Nós selecionamos questões que nós achamos chaves. Protagonismo na região seria referente à importância dos órgãos públicos de organização do sistema de saúde, dos prestadores, da organização da sociedade civil, das instituições acadêmicas e dos conselhos. A importância da CIR, né, para a coordenação, para a resolução de conflitos. O fomentador da regionalização abriu em duas grandes instrumentos de fomento, no caso, né? Um, dinheiro, né, como sempre, e o outro, diretrizes, né, para comparar dinheiro com diretrizes. Na verdade, o que está fomentando mais hoje, né? Vocês já devem estar pensando que é dinheiro mesmo, diretrizes bem menos. Bom, estrutura, mais fácil, né? Participação e desempenho das instâncias, né, de governo no financiamento de custeio e investimento do sistema, suficiência de recursos físicos, humanos e a cobertura em APS. E organização, que é o central, como eu disse, né, que tem a ver com as redes, né? Aí, no caso, são os critérios das conformações das redes nas diferentes regiões, a importância dos mecanismos de integração, aí integração entre os níveis, né, e a coordenação do cuidado. Nós temos várias perguntas específicas para a coordenação do cuidado, e aí aqui é justamente que mora o perigo, aqui onde estão os piores indicadores da coordenação de cuidado. Nenhuma dessas coisas que vocês estão vendo aí estão sendo feitas. A relação de médico especialista com médico não especialista, se acompanha na internação, quantas vezes conversa com especialista, etc. Tal. Esse PowerPoint fica para vocês, eu só estou querendo, porque eu tenho uma parte de discussão, eu queria chegar logo nela. Então, primeira coisa, né? Vocês veem que as notas, né? Se eu fizer uma nota de corte, né, em 6, eu tenho um pouco acima dessa nota de corte, né,
onde eu tenho, em torno de Manaus, né, como a região pior avaliada, né, e eu tenho a melhor região avaliada carbonífera e Costa Doce no Rio Grande do Sul. O que já me coloca um problema seríssimo, porque nós acompanhamos todo né, as respostas, os questionários, o campo, etc., tal, com roteiros, né, quali, com itinerários terapêuticos. Na nossa avaliação qualitativa, a pior região é justamente a carbonífera e a Costa Doce. No entanto, ela se destaca aqui no indicador de regionalização. Isso já nos coloca um problema muito sério. Nós vamos ter que analisar isso com as outras fontes informantes dessa própria pesquisa. Agora, quando eu abro isso para a política, para a organização, para a estrutura, chama a atenção, né, as notas mais baixas em estrutura, né, que é a conformação das redes, integração e coordenação do cuidado, ao mesmo tempo com notas também muito baixas na estrutura, inclusive na suficiência da cobertura da atenção primária. Se eu entrar em cada um deles, né, na dimensão política, né, aí eu vou ver da real efetividade, né, do que foi um esforço muito grande, que é a conformação desses fóruns intergovernamentais. Né, o Gastão estava falando justamente disso, né, como é que eu crio um fórum intergovernamental. Se eu tenho um sistema que está repartido em diferentes municípios e em estado, com um fomentador que é ministério, onde os níveis de assistência também estão repartidos territorialmente por essas instâncias de governo, o fórum intergovernamental, o fórum de decisão, ele é central. Ele é central. Né? Então, a criação dele, o aprimoramento dele é central. Então, que nome se deu para esse fórum? CGR no pacto e CIR agora. Então, eu quero saber, como é que isso está funcionando? Então, vocês vão ver que eu tenho aqui, né, o que me diz esse quadro aqui? Eu até peço desculpa para vocês pelo seguinte, eu queria fazer essa apresentação com slides maravilhosos, entendeu? Coisas bonitíssimas, etc. Mas essa tabela, a gente está em cima dela, né, há praticamente alguns meses, entendeu? Para entendê-la, entendeu? Para entendê-la. E eu não consegui esse formato, né, maravilhoso, mas eu falei, mas pelo menos, né, vai entrar com azulzinho e vermelhinho. Azulzinho é o maior, vermelhinho é o menor. Então, olha assim, ó, em Barretos, aponta, né, uma presença e uma influência importante da CIR, entendeu? Mas as organizações da sociedade civil e as instituições acadêmicas, elas estão completamente alheia a esse processo. Eu falo, mas como? Se lá eu tenho instituições importantes, por que elas estão alheias? Por que elas não são vistas como importantes para as decisões políticas no espaço regional? Se eu própria vi o diretor da faculdade passar por diferentes serviços, se eu vi na sala do secretário, certo? Mas isso não é percebido. Outra coisa que chama a atenção aqui é a multiplicidade de instâncias presentes como influentes. Eu tenho o Ministério da Saúde, eu tenho Secretaria Estadual de Saúde, nível central, eu tenho DRS, que são os escritórios regionais, certo? E eu tenho o destaque para a CIR, foi dado apenas numa região. Nas demais regiões não foi dado destaque para a CIR. Quando eu pergunto, mas a CIR é importante para quê? Né? Vamos lá, azulzinho e vermelhinho. Me chamou muitíssima atenção. O que está vermelhinho? A negociação entre públicos e privados. A negociação entre públicos e privados deveria ser, certo, um dos aspectos mais importantes. Por quê? Porque essa coordenação, na verdade, no território, é dividida entre público e privado. Então, a fragilidade dela é muito grande. Né? No que ela se destaca? Em diferentes coisas, segundo as diferentes regiões. Numa, na coordenação da política, no âmbito regional, na outra, para resolução de conflitos, só uma, Manaus, mais nenhuma. Negociação do financiamento, Manaus nem ela é apontada como importante na negociação do financiamento.
Bom, fomentador da regionalização, né? Dividimos em financeiros e diretrizes, é óbvio que os incentivos financeiros se destacaram muito mais. Indicador de estrutura, né? Insuficiências muito grandes, né? Onde se destacam recursos físicos, né? E a cobertura da atenção primária também, né? Que isso foi para nós, né? Foi uma surpresa muito grande, né? Achávamos que tinha, né? Existia principalmente nessas regiões, mas foi apontado. Participação das esferas, vou passar, indicador de estrutura, né? E o indicador de organização, né, que é um indicador muito importante, que eu digo, olha, esse é o coração, né? Vocês vejam que eu tenho uma diversidade muito grande na conformação das redes, e eu queria saber quais critérios, né, quais quesitos estão sendo levados em consideração para a construção dessas redes, né? E vocês vejam que a cobertura, né, na saúde suplementar, né, ela é a que está de vermelho aqui, né? Ela foi absolutamente abandonada para levar em conta esse planejamento, né? Da mesma forma, a existência de colegiado de gestão regional também foi abandonado para levar isso em consideração, e as outras coisas muito clássicas, né, do planejamento, distribuição territorial, certo? Condições de acesso, óbvio que condições de acesso se destacam, em Manaus, etc., tal, que seria o clássico, né? Os mecanismos formais de referenciamento para a integração, né, eu apontam, né, alguns mecanismos, os mecanismos formais são apontados, mas eu também tenho quem aponte, né, com alguma presença importante, os mecanismos informais, como em Cuiabá. E esse é realmente, né, a coordenação do cuidado, né, as perguntas são essas: acompanhem seus pacientes durante a internação, conversam com os médicos especialistas, entram em contato com especialistas para trocar informação, entram em contato com os profissionais da atenção primária. Aí vocês veem que esse realmente é o desastre. Aí está o desastre, né? Bom, aí discussão, né? Aí vamos para a discussão, né? Porque é isso que nós estamos fazendo, né? Vendo isso daí, né? E aí, levantando várias coisas. Primeiro, né, eu falei assim, olha, a primeira coisa que eu vou levantar é o seguinte: nós começamos por uma tipologia, não começamos? Começamos. Está aqui a tipologia, de 1 a 5. 5 é o melhor, 1 é o pior. Vamos ver a distribuição dessas regiões que a gente foi, segunda tipologia. Se eu olhar para a tipologia, eu só tenho 1 em Juazeiro. Então, espero aí, a grande dificuldade, seja do ponto de vista do desempenho, seja do ponto de vista. Não, né, 1,67, 6,9. Manaus, né? Manaus ela é coerente, né? Manaus, ela, apesar de ter o desenvolvimento socioeconômico, né? Principalmente econômico, né? Mas ela, o indicador sintético regional dela é péssimo, certo? E regionalização ela está abaixo, né? Abaixo de 5, né? Inclusive. Então, eu falo, difícil fazer, como é que eu vou explicar isso? Porque na nota técnica 10, a gente fez o indicador sintético, um grupo só para o socioeconômico, e bateu bonitinho. Por que bateu bonitinho? Porque aí nós fizemos pela média. Quando você pega a média, dentro do grupo 1, por exemplo, né, eu tenho o pior desempenho, mas eu tenho um desempenho que se aproxima do outro grupo. Quando eu olho ele para cada uma das regiões, eu tenho este panorama de difícil explicação, se eu não falar com as médias. Bom, mas aí, então, quais são as questões, né? O que me explicam este processo? É um processo incipiente, né? Primeiro, é um processo incipiente, é um processo com baixos resultados ainda, certo? E o formato organizacional deste processo, do meu ponto de vista, está em xeque. Está em xeque por quê? Eu fui até começar a ler sobre isso, né? Fui lá na ciência política, viu? Falei, olha, queria ver, né, esses fóruns intergovernamentais, né? E tem um autor alemão, né, que ele fala da armadilha do fórum de decisão conjunta, né? Armadilha da decisão conjunta, né? É uma análise que faz, né, para a Alemanha, o federalismo alemão, para a questão europeia. E aí uns pesquisadores brasileiros usaram isso para ver 3 fóruns, né, intergovernamentais: a CIT, né, a Comissão Intergestores, tripartite, um da educação, né, o Conselho do Fundep, e o similar da CIT para assistência social.
né? E, justamente, né, do tema tratado é a tal da armadilha da decisão conjunta, que nada mais é do que fóruns que, na verdade, eles mantêm o status quo, quer dizer, eles veem a grande proposta de você fazer a grande articulação, a grande integração, e eles, na verdade, subsidiam a manutenção. Aí eu falei, bom, a armadilha da decisão conjunta é a 7508. Falei, estou com um exemplo claro aqui de armadilha da decisão conjunta. Eu tenho que repensar essa. Por isso que eu falei, o algoritmo do SUS tem que ser repensado. O que me explica, então? Eu acho assim, a primeira coisa que chama muita atenção é essa questão da mobilidade profissionais, gestores e população, né? Realmente, né, a gente tinha isso como hipótese, etc., tal, né? Mas isso é assustador no seguinte: é difícil um gestor, um secretário municipal, morar no município onde ele é secretário municipal. Encontramos vários secretários municipais que moravam em outros municípios. Que razões explicam isso? Busca por um aluguel mais barato, famílias mais próximas, certo? Serviços sociais presentes no território, etc. Tal. Então, eu tenho uma grande mobilidade hoje de profissionais médicos, né? Uma grande mobilidade de gestores. É aquela rede lá, se a gente fizesse aquela rede lá do Eduardo. E essa mobilidade intensa de população, que me faz, com as emendas parlamentares, a maior parte para transporte sanitário. A outra coisa são as redes sociais no controle e decisão do SUS. Eu até falei, nós temos pergunta para rede social, para controle social, que são do século XIX. Por quê? Porque em todas as regiões que pesquisamos, e agora nós estamos com uma segunda pesquisa, continuamos pesquisando região, o WhatsApp, hoje, é muito, muito usado. O secretário municipal de Manaus, né, nós estávamos... como é que é? Vai na reunião da CIR? Às vezes, não, vai meu assessor, etc. Então você não se comunica. Ele falou, como não me comunico? Eu tenho um WhatsApp com os secretários municipais. Aliás, estou respondendo para ele agora. Eu perguntando da CIR, eu falei, pô, Ana Luísa, século XIX, né? A rede é constante. Então, as redes sociais, nós estamos olhando as redes sociais para eleição, nós temos que olhar hoje para o funcionamento das instituições. A mesma coisa para o controle social. O controle social foi engraçadíssimo. Bom, essas redes sociais, que eu estou falando, essas redes de WhatsApp, dentro de uma secretaria municipal, eles se comunicam permanentemente. Eu tenho a rede da assistência farmacêutica por WhatsApp, tudo é por WhatsApp. Então, a gente chegava lá e pedia a ata. Você está pedindo ata do quê, minha senhora? Ata, eu queria a ata da CIR. Aí eu me senti no século XIX, né? Porque ata da CIR... Né, essas redes, isso que o Eduardo falou, essas redes, elas são dentro de uma instituição, eu tenho diferente. Quer dizer, a minha pergunta tinha que ser quantas redes de WhatsApp você tem, quais são as redes institucionais, quais redes são substitutivas do controle e da decisão. Eu não vou ter acesso a isso. Você veja, isso eu não tenho prova, eu não tenho evidência. Então, eu tenho que identificar isso de outra forma e analisar isso de outra forma. Outra coisa é os Facebook e um dos secretários municipais, eu falei assim, e o conselho aqui incomoda muito? Ele falou, não, o que me incomoda é o meu Facebook. Eu falei, seu Facebook? Ele falou, porque o meu Facebook é para toda a população. E ele é que faz o controle. Eu saio de casa, 6 horas, saio de casa, já tem gente lá dizendo, secretário, está faltando remédio em tal UBS, o médico de tal UBS. E eu reservo uma parte do meu expediente para responder esse Facebook. Posso entrar no seu Facebook? Nós chegamos no hotel, ele começou a nos postar, ele tirou o retrato da gente, nos postar no Facebook e contou a história que ele queria. Esse pessoal está aqui, é um pessoal do Ministério, vai dar dinheiro para a gente.
contou a história que ele queria, mas saímos bem nas fotos. Bom, então, eu acho assim, é urgente um estudo atualizado do papel das redes sociais no SUS. Se eu estou pensando em controle e estou pensando em processos decisórios e fóruns intergovernamentais, eu tenho que usar, eu tenho que pensar, eu tenho que levantar, identificar, certo? Eu tenho que ter uma apropriação disso. Inclusive, eu tenho que pensar melhor como analisar isso. Esse blog desse secretário, esse Facebook desse secretário, era muito mais importante que o site da própria Secretaria Municipal. Era um contato direto. Bom, é óbvio, né, que esse secretário é um secretário muito bem avaliado, sucedido, etc. Tal. E outro exemplo, né, foi de controle social, foi um blog do Zé Luiz, nunca esqueci o nome, o blog do Zé Luiz, numa região que... Não, o meu pavor aqui não é a mídia. Ah, você tem mídia na porta? Não, meu pavor aqui não é mídia, é o blog do Zé Luiz. O que é o blog do Zé Luiz? O blog do Zé Luiz é um cidadão que resolveu cuidar da saúde, certo? E ele tem um blog, né, super acessado. Né? Nós tentamos entrar, para a gente tem que ser moradora, tem que ter um endereço do local, né? E ele acompanha a saúde 24 horas por dia. Então, o secretário falou, não, para mim, o meu controle social é o blog do Zé Luiz, entendeu? É um blog importantíssimo. E veja o seguinte, tão importante que nós fomos ver o resultado da eleição, e realmente o blog do Zé Luiz vem funcionando muito bem, entendeu? Porque teve mudança. Ah, é competente e é chum. Bom, o terceiro, essa divisão aí, né, de especialidade de internação e atenção primária, que o Gastão se referiu. E aí, eu vou dizer, a coisa é bem mais complexa. A coisa é bem mais complexa porque isso envolve hoje uma competição muito grande, né, entre municípios e estados, dado que o Estado está com essa rede, mas, no entanto, é mais complexo porque eu tenho assim, ó, de um lado, eu tenho as OS ligadas aos governos municipais, que eu posso assim, ter no limite uma, que é só para contratação de RH, mas eu posso ter várias. Né? Eu posso encontrar várias aí. E, do outro lado, a coalizão, que são as OS dos governos estaduais, que aí são infinitas. Né? Aí, se você encontrar isso, né, vou dar um exemplo, um ambulatório de especialidade com uma internação com a mesma OS, milagre. E bom. Por quê? Porque eu tenho, pelo menos, a integração de profissionais, certo? Eu tenho normas, certo? Uma série de diretrizes que estão organizadas. Este não é o padrão. Então, o padrão é o conflito município-estado, ele se abre, certo? Para uma diversidade de OS com diferentes funções, né? Desde uma função mais elementar, aquela que cuida da UPA, contrata para a rede de UBS, certo? Até uma onde eu tenho a especialidade, a internação com grupos rivais, né? E são AS. Né? Lembrando que as Santas Casas hoje são AS, a maior parte. E a outra coisa que eu falo, né, que é a fraqueza, né, da instância de integração e coordenação, que é só isso. Né? Eu tenho, apontam como influentes no território, uma DRS, 2 o Ministério da Saúde, 2 Secretaria Estadual de Saúde e 2 ACIR. Lembrando o seguinte, a regulação, por que essa multiplicidade? Porque essa regulação aqui, desses 2 subsistemas, ela está em diferentes instâncias. Eu tenho uma parte da regulação, ela é centralizada nas secretarias estaduais, certo? E ela está em diferentes instâncias dentro das secretarias estaduais. A regionalização, por isso que diz assim, conflito, não cuido disso. Público-privado, não cuido disso. Não cuido disso. Você não cuida de nada, então. Você não cuida de nada. Por quê? Porque essa estrutura não está lá. Então, ela está completamente alheia. Né? Isso que eu estou falando, ele está completamente alheio às grandes questões que envolvem hoje a melhoria da assistência. É isso. Obrigada, gente. Desculpe aí.